As dificuldades, elas são necessárias para você ter uma agenda lotada. Engana-se quem não compreende que as dificuldades, elas nos fazem crescer. Nas dificuldades estão os pontos principais que você vai poder enxergar aonde você pode melhorar. A gente tem uma falsa ideia de que às vezes a gente sabe tudo, que a gente já está fazendo as coisas do jeito certo, mas existem pontos que são pontos cruciais que você precisa saber, que talvez você esteja tendo dificuldade, são nesses pontos que você vai conseguir melhorar e lotar a sua agenda e ter um rendimento financeiro com o qual você sempre sonhou. Então, hoje, no vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns casos de dificuldades que eu já passei no meu consultório e que pode servir de exemplo para que você possa ver a maneira com a qual eu superei essa dificuldade e eu consegui transpor e aprender com as dificuldades. Então, os profissionais que normalmente eles não estão atentos para essas dificuldades, eles acham que essas dificuldades, elas existem, vão existir e sempre existiram, e não pegam como oportunidade realmente de transformação, primeiro na mente, né? Porque quando a gente se submete a enxergar o caminho que a gente está trilhando e verificar aonde estão os pontos que a gente está travado mesmo no consultório, esses profissionais, eles não modificam, eles passam a maior parte do tempo deles em cima da dificuldade, quando chega lá na frente, né, meio que eles querem um toque de magia para poder mudar tudo. Então, é muito mais fácil que você, que está começando agora, independente do tempo de formato que você tem, mas que você está enxergando as suas dificuldades e percebe que são elas realmente que estão te impedindo de fazer uma odontopediatria de valor, de gerar um valor significativo para os pais durante a consulta e ter, assim, uma fidelização dos seus pacientes, aí sim você vai conseguir transformar a sua vida profissional. E nós todos, né, formamos, nós estudamos para poder entrar na faculdade, estudamos para fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim. A gente faz isso tudo para a gente atingir algum resultado. Quem é que estuda, que está aí no meio do mercado só para brincar? Ninguém. Nós estamos aqui para aplicar aquilo que a gente aprendeu e, com isso, a gente obter resultados significativos na nossa vida profissional. Quando você se forma, quando a gente está na faculdade, a gente tem inúmeras dificuldades. Primeiro, quando você entra na faculdade, você não sabe nem o nome daquele tanto de instrumental que tem ali no consultório. Você já entra pensando, meu Deus, como que eu vou me tornar uma profissional e eu vou decorar o nome de tanto ferrinho que eu tive que comprar na dental para poder fazer o meu material. Você aprende como? Primeiro é a rotina, né? Quando você começa a trabalhar com alguma coisa e você trabalha com ela todos os dias, você vai aprimorando, usando a sua inteligência para você poder saber trabalhar. Então, a primeira dificuldade que o estudante de odontologia ele tem é com relação àquele tanto de instrumental, cada um com um nome mais diferente que o outro, cureta, Hollenbeck, são tantos instrumentos que você acha que você não vai dar conta, mas você dá conta. E aí você enfrentou uma dificuldade, você estudou, você vivenciou uma rotina para você poder sair vencendo essa dificuldade dos materiais. Outra dificuldade que às vezes aparece muito na faculdade, que a gente percebe nas pessoas que às vezes escrevem para mim, é o medo de chegar no campo de batalha. Por quê? Na faculdade você tem o apoio de muitos profissionais, de muitos professores que estão lá. Então, meio que quando você recebe lá uma criança para ser atendida na clínica de odontopediatria, aí chega aquela criança com muita cárie da primeira infância, várias lesões de cárie, às vezes resto radicular, lesões de cárie já avançadas, ou então já, né, gerando uma endodontia, e você olha para aquela boca e você fala, meu Deus, por onde eu vou começar? Na mesma hora, a única atitude que tiver é levantar e sair procurando o professor, né? Por quê? Você se apoia em alguém que sabe o que fazer, então você vai seguir a metodologia, o protocolo daquele professor dentro da faculdade de como seguir com os procedimentos, o passo a passo, para poder fazer com que essa criança ela estabilize a doença cárie e entre no programa de prevenção. Então, tudo na vida, a gente tem que perceber que essas dificuldades, elas vão existir.
E a clínica de odontopediatria, ela é muito encantadora, porque ao mesmo tempo que vem criança com cárie, também vem criança sem cárie, é uma festa, é uma alegria muito grande. Mas eu, principalmente na minha pós-graduação, eu tive a oportunidade de tratar, de cuidar de muitas crianças com inúmeras lesões de cárie, né? Crianças de um poder aquisitivo mais baixo, que os pais talvez não tenham recebido educação para a saúde, não receberam essas orientações tão importantes, que hoje eu falo muito com as minhas alunas, que é a base para uma odontopediatria preventiva, é você gastar tempo educando os pais. E essa é uma dificuldade que talvez você não veja que você está fazendo no seu consultório, porque talvez você não esteja dedicando um tempo ali, né, um tempo mesmo. Eu tirei um tempo da minha consulta, que vai ser o tempo que eu vou ensinar aquela mãe a usar o fio dental, a escovar dente, porque muitos profissionais acham que é óbvio que uma mãe já vem aqui sabendo como escovar o dente. E eu te falo que não. Muitas vezes o óbvio é para a gente que lida com isso todos os dias, que sabe como que tem que ser feitas as coisas. Mas para a mãe, muitas vezes, não é óbvio. Eu tenho pacientes que chegam aqui, os pais chegam com a criança aí de 4 anos, 5 anos, que nunca usou fio dental. E falam, nossa, tia Bela, nunca me preocupei em usar o fio dental. E que talvez tenham dinheiro para usar o fio dental, mas faltou uma orientação. E eu percebo que muitos profissionais, odontopediatras, dentistas que amam atender criança, não são pós-graduados ainda, mas são referência na cidade porque gostam de criança, têm uma empatia com a criança, sabem o manejo com a criança, lidar com a criança, mas esquece desse ponto crucial, que é uma dificuldade que você não enxerga no seu atendimento, que é gastar um tempo com os pais ali, promovendo educação para a saúde. Eu nunca vou cansar de dizer para vocês que nós que somos odontopediatras, nós somos educadores infantis. Como assim, Tia Bela? Somos professores? Somos professores. Nós precisamos ensinar os pais, nós precisamos ensinar as crianças os cuidados básicos com a prevenção. E muitas vezes, hoje mesmo eu vou contar um caso que eu atendi uma mãe que veio com uma bebezinha, trazendo também a babá da bebezinha, e a babá cuida bastante da bebê. A gente percebe que a mãe tem um pouco de receio de cuidar, não sei se é por falta de tempo, mas o cuidado está muito mais por conta daquela babá. E ali, nesse momento, eu percebi que eu precisava trazer essa babá para sentar aqui na minha mesa, porque não adiantaria eu fazer uma consulta com excelência, ensinando só a mãe, porque eu percebi que não é só a mãe que é responsável pelo atendimento do bebê. E aí eu te digo, como que eu vou colher os bons frutos da prevenção nessa bebê que eu estava ali atendendo, se eu não ensinasse a babá como que forma a cárie, que a cárie começa com uma manchinha branca, que é preciso levantar o lábio para higienizar, que é preciso que o bebê esteja com a cabecinha encostada, que são coisas óbvias para nós que trabalhamos todos os dias com isso, mas às vezes para uma mãe, principalmente a mãe de primeira viagem, que ela não sabe as coisas, né? E muitas vezes a tendência dos pais de primeira viagem é levar muito para o coração que aquela criança que chora ao escovar está sofrendo. E aí ela vem para o consultório já carregando uma culpa de estar trazendo uma bebê que ela sabe que vai chorar na hora da consulta, mas ela não consegue separar as coisas, de compreender que eu sou uma profissional que vou ter todo o cuidado com aquela bebezinha, mas que o meu trabalho precisa ser feito. Então, quando a gente já percebe que é preciso gastar um tempo para explicar à mãe, para explicar à babá sobre os cuidados, as melhores escolhas que vai ser feita para aquela criança, qual é a melhor escova, qual o melhor horário para escovar o dente de um bebê. Você sabe que existem muitos profissionais que esquecem de conversar isso com os pais? Qual é o melhor horário para higienizar o bebê? Né? Primeiro você precisa conhecer a rotina daquele bebê e como que eu vou gerar conhecimento, gerar escolhas, oferecer escolhas para o pai, para a mãe, se eu não conheço a rotina daquele bebê. E eu só vou conhecer a rotina do bebê a partir do momento que eu disponibilizar um tempo para poder conhecer os hábitos daquela família, que é muito importante. Então, o uso do fio dental, se não usa, o porquê que vai usar o fio dental,
se precisa passar o fio dental em todas as escovações, qual é a escovação mais importante do dia, o porquê que essa escovação ela é a mais importante do dia, conversar sobre as bactérias, conversar sobre a escovação da língua, conversar sobre os brinquedinhos que a criança usa, o que isso pode acontecer com o dentinho, se pode quebrar. Uma dúvida muito frequente que acontece com os pais é na questão do incômodo do nascimento dos primeiros dentinhos. Se eu não gasto tempo tirando um pouco dessas dúvidas, que na verdade são dores que as mães trazem durante a consulta, na verdade, eu não estou gerando para ela um acolhimento naquilo que ela traz. E isso é uma dificuldade que você pode estar tendo no seu consultório para você não conseguir a sua agenda cheia de pacientes particulares, porque você nem enxerga que não oferecer, não disponibilizar um tempo para aquela mãe não é uma dificuldade que você está tendo. Então, existem inúmeras dificuldades que pode estar passando despercebido no seu consultório, mas que se você tiver um protocolo de atendimento assertivo, você nunca mais vai saltar algum passo que é extremamente importante para aquela mãe compreender o grande cuidado que você está gerando para aquela criança, né? A grande profissional que você está sendo para aquela família, que você não só trata a cárie, você não só leva a criança para ser examinada na cadeira do dentista, mas você antes educa aquela mãe nos pontos importantes e aquele pai, para que eles possam aprender, né? Eu falo uma palavra que eu gosto muito, é de entronizar na mente aquilo que precisa ser feito. E quando a gente faz isso, a gente é um pouco como se a gente abrisse a mente daquela mãe para as coisas importantes que ela aprende. E isso é tão bonitinho, que às vezes a mãe traz a primeira bebezinha, e quando já tem um irmão, e a primeira criança já está vindo, seguindo um plano de retorno, de prevenção, ela já vem tão mais preparada para a consulta do irmãozinho, ela já sabe que chora, ela já começou a usar o fio dental, ela já sabe da importância do bebê ser zero açúcar até 2 anos, e isso tudo que ela já aplica no irmão, ela aplica porque você atendeu com o protocolo assertivo, que você ensinou o que precisava ser ensinado àquela mãe. E aí você acaba que você começa a ser uma profissional de referência para aquela família. E isso é fundamental hoje. Hoje eu tive uma paciente que veio em mim e ela falou assim: nossa, Tia Bela, eu fui te indicar para algumas mães que moram no meu prédio, que eu vim toda empolgada quando eu vi a primeira vez. E aí eu percebi, Tia Bela, que todo mundo já trata com você no meu prédio. E ela ficou tão feliz, assim, ao mesmo tempo, triste porque ela não estava indicando, mas feliz dela saber, assim, que a filha dela estava sendo cuidada num lugar onde muitas pessoas cuidam. Então, a gente se torna uma referência para aquela pessoa, e não só para ela, mas para o círculo de amizade, para o círculo familiar, porque se uma pessoa experimenta um bom atendimento no consultório, se ela recebe as melhores informações, o cuidado da melhor forma, entregue da melhor forma, ela te indica. Ela não sai daqui sem querer indicar. Por isso que eu falo que o encantamento na odontopediatria, ele é uma arma poderosa. Ele é uma arma que pode fazer você fazer a sua melhor entrega da melhor forma. Porque de nada adianta você saber a técnica, ter estudado, feito pós-graduação, feito mestrado, pós-doutorado, mas você não sabe como entregar isso da melhor maneira que encanta aos pais. Isso faz toda a diferença. Bom, eu vou começar agora falando um pouquinho sobre alguns casos de dificuldades, né, que eu recebo também muitas perguntas das pessoas e que pode, de alguma forma, o modo como eu enfrento essa dificuldade pode clarear um pouquinho para você, se você também estiver vivendo alguma dificuldade como a que eu vou passar aqui agora. Então, a primeira pergunta seria, vou começar com esse aqui, ó, vamos escrever para mim, Tia Bela, qual o seu maior desafio na sua carreira? Bom, isso é uma dificuldade que eu tive, que talvez você possa estar vivendo hoje no seu momento. Que pode acontecer logo que você formou, que pode ser agora, né? Às vezes com 20 anos de formada, que a minha maior dificuldade foi na minha carreira, foi abandonar os convênios. Mas ela foi tão boa, essa dificuldade, porque ela foi aquilo que me fez me libertar de algo que estava me prendendo num lugar. Né? Eu não conseguiria ser
quem eu sou hoje como profissional se eu não tivesse passado por essa grande dificuldade que é o atendimento dos convênios, que estava me enraizando num tipo de atendimento que eu não estava feliz, né? Então, eu trabalhava muito, eu atendia muitos pacientes, atendia quase que de meia em meia hora, e isso torna o nosso atendimento muito desgastante, muito cansativo, a gente tem uma falsa sensação de que a gente está ganhando dinheiro, porque o consultório está cheio, você fica super feliz quando você olha a agenda, mas aí você entra numa dinamicidade de atendimento tão corriqueira que isso vai trazendo para você uma frustração tão grande que você começa a perceber que esse lugar não é bom e que você merece um lugar melhor do que o que você está. E essa dificuldade que eu falo que hoje foi assim foi o grande obstáculo da minha vida, se deu muito por eu sempre fazer um atendimento, sempre gostar, amar o que eu fazia, né? Mesmo atendendo convênios. Eu sempre tive na minha profissão a minha missão. Então, isso me fazia ir ao encontro da minha melhor versão. Chegou num ponto que eu falei assim, poxa, eu estou atendendo tantos convênios, eu gosto de trabalhar, eu vejo que eu trabalho de uma maneira muito eficaz e com eficiência, mas eu estou percebendo que isso está pequeno para mim. Então, aquilo que era eficaz, aquilo que era eficiente para mim, já não cabia mais dentro do meu coração, porque eu sabia que eu podia entregar muito mais para as famílias que me procuravam. Então, essa questão da libertação dos convênios foi um dos obstáculos maiores que eu pude enfrentar na minha profissão. E pegando um gancho disso, também falando, uma dificuldade também que eu acho que ocorre muito, se chama a gente enxergar que é o convênio, mas a gente enxergar que a gente precisa tomar a decisão, né? A decisão de cortar com os convênios, ela é assim, a gente chega quase que a não dormir durante alguns dias, na hora que a gente tem que realmente entrar em contato com aquele convênio e a gente fazer a assinatura lá de que a gente não vai atender mais. Porque dói um pouco no coração, que a gente acaba fazendo vínculos com as pessoas mesmo do convênio que vêm são pessoas boas, que gostam do seu atendimento, que enxergam em você uma boa profissional, né? E nas limitações do que o convênio trazia para mim de retorno financeiro, elas não têm culpa, né? Elas estão ali no convênio e você também está atendendo o convênio porque você quer. Então, você também permanecer no convênio é uma escolha que te traz também um peso, né? Porque os profissionais que falam assim, ah, Tia Bela, mas não tá legal, eu tô nos convênios, eu não queria estar, mas eu tô. Então, esse mas eu tô é de responsabilidade sua. É uma dificuldade que você tem de cortar com os convênios. E você precisa compreender que essa dificuldade, ela precisa ser vencida. Para você ter uma agenda lotada de pacientes particulares, você não pode estar atendendo convênio. Porque uma coisa não bate com a outra. Se eu abro a minha agenda para convênio, pode ter certeza que ela vai ficar lotada. E se ela está lotada, aonde que eu vou colocar os pacientes particulares que eu estou tanto querendo conquistar aí fora, né? Não cabem. Na minha cadeira só cabe tantos pacientes por dia. E se eu quero atender só particular, eu preciso tirar. Para atender um paciente particular, eu precisaria tirar no mínimo 2 pacientes de convênio. Então, são escolhas. E essas escolhas, às vezes, elas vêm para a nossa vida de uma forma que a gente precisa ter a coragem. Então, eu falo que vencer também o medo, né, que é o contrário da coragem, ela é uma dificuldade que existe, está presente muito no nosso cotidiano, na nossa rotina no consultório, principalmente para quem atende convênio. Porque a gente tem medo de não conseguir pagar as contas, a gente tem medo de cortar o convênio e não aparecer nenhum paciente particular. Tia Bela, mas como que eu vou fazer isso? Eu estou atendendo convênio, já estou acostumada. Você quer que eu tire os convênios? E se não aparecer ninguém batendo lá na minha porta, mas não vai aparecer ninguém batendo na sua porta, né? Você precisa aprender as melhores estratégias para que os pacientes sejam atraídos sem você fazer muita força. Mas são passos assertivos que você tem que fazer nas mídias sociais, você precisa aparecer nas redes sociais, porque as pessoas, hoje nós estamos em 2021, né? É quase que impossível você marcar uma consulta com algum profissional e você não buscar esse profissional nas redes sociais. Porque as pessoas hoje, elas gostam de mostrar o trabalho que elas têm. E eu vejo isso
como uma pessoa que está além do seu tempo, quem observa que precisa mostrar o trabalho. Se você for colocar, por exemplo, uma profissional que formou tem 3 anos e que morre de vergonha de ir para as redes sociais, eu com quase 30 anos de formada e não tenho nenhum medo, não tenho nenhum problema de ir para a rede social, né? Você vê que a questão não é uma questão de idade, porque uma menina que acabou de formar e está aí com seus 3 anos de formada, ela está aí com seus 25 anos. Se você for pensar, é uma pessoa que nasceu realmente já com internet aí, né? Quando ela já estava no período escolar, já existia internet. Então, eu estaria muito aquém atrás se eu fosse pesar muito essa questão da vergonha, de não querer mudar, de querer fazer o meu atendimento bem arcaico. Então, essa questão ela é muito importante de vencer a dificuldade de aparecer. Porque uma vez que você vence essa dificuldade de aparecer para as pessoas, você consegue traçar um plano, uma metodologia para você chegar nas redes sociais e aparecer de um modo diferente do que as pessoas estão fazendo aí fora. Então, é extremamente importante, porque aí sim, o seu paciente, que você tanto sonha, que é o paciente particular, ele vai ser atraído para o seu consultório. E, finalmente, você vai conseguir atender e saber que vai receber. Esse é um ponto, porque quando você atende convênio, você não sabe nem se você vai receber. Já ouviu falar em glosa? Já, né? A glosa é uma coisa desesperadora para quem atende convênio, porque a pessoa fez lá, vamos pôr aí, 10 atendimentos por dia, vezes 5 dias da semana, 50, 200 atendimentos por mês. E ela não sabe se ela vai receber os 200 atendimentos por mês. Imagina, se nesses 200 pacientes por mês, ela tem uma glosa de 20 pacientes, 10% da renda dela foi comprometida por glosa que muitas vezes chama-se de glosa administrativa. Talvez a falta de preencher uma face de alguma coisa gerou uma glosa, aí você tem que reapresentar, aí você demanda tempo da sua secretária, que poderia estar fazendo outra coisa para o seu consultório, para poder atrair pacientes particulares. Então, assim, essa questão dos convênios, quando a gente começa a perceber que ela é muito mais séria do que a gente imagina, ela é uma dificuldade que pode sim ser vencida por você e você se libertar de vez de várias canaletas mesmo, né? Ruins, que são soltas pelo convênio. O convênio não é só o convênio por si só, né? Ele entra muitas coisas. Eu atendo convênio o dia inteiro, eu fico cansada, eu fico frustrada financeiramente, eu me desgasto muito, eu quase que só executo a odontopediatria curativa, porque o convênio tem muita criança com lesão de cárie. Então, assim, quando a gente pensa que a gente vai cortar o mal pela raiz em uma coisa só, tem muitas coisas que a gente corta, a gente se libertando do convênio. Então, se o convênio, ele é realmente aquilo que está te travando na sua profissão, eu quero muito que você vença o convênio. E vencer com maturidade, vencer com uma mentalidade de uma profissional que quer ser melhor do que está sendo agora. Então, não ter mimimi, buscar ajuda, conversar com outros profissionais, traçar um plano para a sua vida, escrever para você, olha, eu quero sair dos convênios em 6 meses. Eu atendo hoje 10 convênios, mas eu quero, daqui 6 meses, eu não quero estar atendendo nenhum. Então, você tem 6 meses para tirar 10 convênios. Então, divide. Começa aí, ó. Primeiro mês eu vou tirar 2 convênios. Segundo mês eu vou analisar como é que foi. Tiro mais um. E aí você vai correndo. No 4º mês você já tirou, falta só 2. No 5º, 1. No 6º, você já está livre do convênio. Mas você traçou um plano, uma estratégia para você se libertar dos convênios. E aí sim, com certeza, eu te falo isso de cadeira. A libertação dos convênios vai trazer para você uma odontopediatria muito diferenciada que você nunca viveu na vida. Porque a odontopediatria de convênios ninguém merece, né? E eu rezo muito para que a odontologia, de um modo geral, ela fique liberta dos convênios, porque cada vez mais a gente percebe profissionais que estão desanimados com a odontologia, com a odontopediatria, e que não querem mais, às vezes, continuar nem na profissão de dentista. E isso é extremamente desagradável, porque a gente que escolheu essa profissão, escolheu por amor, porque gosta, porque tem uma habilidade para aquilo, que a gente tem um jeito com criança muito bom, e o convênio é uma coisa que está te travando. Então, hoje eu te falo que a minha maior dificuldade, realmente, foi me libertar dos convênios, mas eu busquei coragem, eu busquei foco, eu fiz estratégias para que eu me libertasse e fosse ao encontro de outra coisa.
Porque só libertar dos convênios e sair para nada também não dá certo, né? Bom, agora eu vou continuar e vou falar da outra pergunta. Uma dificuldade que colocaram aqui para mim que a pessoa escreveu. Eu quero muito saber sobre o protocolo que você usa no seu consultório. Parece que ele te ajudou, né? Muitas pessoas conhecem o protocolo Encantamento Tia Bela. Sim, o meu protocolo ele me ajudou muito. Eu falo que ele foi assim a grande virada de jogo da minha profissão, porque quando eu compreendi que eu precisava ter um atendimento protocolado com os passos que eu criei assertivos, eu descobri que eu estava dentro da melhor metodologia que a odontopediatria pode ter. Não existe atendimento que te garanta uma finalização bem concluída em termos de qualidade, eficácia, eficiência, que não seja protocolado. E aí a gente pode usar como exemplo quando você viaja você vai viajar de avião e vai no aeroporto. Quando você chega no aeroporto, você simplesmente não chega no aeroporto e pergunta à pessoa que está lá, né, andando com o uniforme do aeroporto, como é que faz para entrar no avião? Não, você não entra no avião de qualquer jeito. Então, você passa por vários pontos até você chegar na entrada do avião, até você se assentar na sua cadeira. E é isso que eu descobri, que para a gente concluir, ter uma consulta que os pais sintam realmente que eles pagaram por algo e que eles valorizaram, existe um protocolo assertivo por trás disso. E o protocolo assertivo fez a virada de jogo do meu consultório. Hoje, pra você ter uma ideia, eu não consigo imaginar como que eu vivi esse tempo todo sem um protocolo assertivo, né? A gente vive pensando assim, você também pode estar imaginando, poxa vida, tem dia que eu atendo de um jeito, tem dia que eu atendo de outro, se a mãe chega com uma cara boa, e é aquela mãe que parece que vai deixar eu fazer tudo, eu faço a consulta de um jeito, agora se vai com o pai é mais fechado, eu já logo corro com a consulta, porque o pai não tem muita paciência, e aí você começa a oferecer um tipo de trabalho que não tem um padrão, né? E as pessoas observam isso. Quando você tem um padrão de qualidade, principalmente de qualidade, esse padrão de qualidade, por trás dele, existe um protocolo. Por isso que você tem uma segurança quando você vai viajar numa companhia aérea de que você vai chegar bem no lugar. Porque existe um protocolo de receptividade na compra da passagem, na hora que você vai fazer o seu check-in pelo celular, quando você chega lá, quando você vai despachar sua mala, quando você entra no avião, quando você desce do avião, quando você vai buscar sua mala e quando você sai do aeroporto, você sabe que você vai concluir esse processo de forma agradável. E assim tem que ser na consulta. É preciso existir processos bem estabelecidos e bem executados dentro do seu consultório para que você consiga passar para os pais essa metodologia e eles perceberem que você faz realmente uma entrega que supera as expectativas dele. Hoje as pessoas querem tudo de qualidade. Ninguém hoje, ainda mais com a globalização, suporta receber um atendimento que não seja de qualidade. Porque se isso acontece no seu consultório, pode ter certeza que esse paciente não volta. Se você faz uma entrega que demonstra que não tem qualidade, que não tem um padrão de atendimento, os pais não voltam. Outro dia eu estava conversando com alguém que estava me contando que é uma escolha dessa pessoa, quando ela não gosta do lugar, quando ela sente assim que ela não está sendo respeitada, que não está recebendo um bom atendimento, ela não é. Eu estava conversando isso, mas aí você não liga, você não fala, você não reclama e tudo, não. Eu não reclamo, Tia Bela, eu não faço nada, eu simplesmente não volto. Isso me tocou profundamente, porque essa pessoa que saiu do atendimento, que não volta mais em tal lugar, você perdeu a chance única, você já teve com essa pessoa no seu consultório, você teve a grande oportunidade de realizar uma consulta protocolada, né, com excelência em todos os pontos, encantando, fidelizando, demonstrando conhecimento, técnica, tudo, e você não faz. E essa pessoa, ela não te dá um feedback, porque é uma escolha dela, ela não gosta de reclamar, ela simplesmente não volta. Então, você já parou para pensar que se toda semana você atende aí 40 pessoas, e dessas 40, 10 não sentiram que o seu atendimento foi com excelência, que foi um atendimento padronizado, são 10 pessoas que você perdeu para o seu concorrente, que talvez esteja muito atento nessa questão da padronização dos processos. E muitas vezes a gente não sabe nem por que a gente perdeu o paciente, né? O paciente não volta, você manda mensagem, o paciente não responde, ele não vem, e aí está uma dificuldade que você pode estar tendo no seu consultório, mas que você não está atento a isso.
que é a questão da padronização do seu atendimento. E que um protocolo assertivo, ele vai te dar essa segurança. Você não vai começar a consulta de qualquer jeito, né? Existe o início, existe o andamento do início, existe o meio, o andamento do meio, e existe a finalização também, com processos definidos, pré-estabelecidos por um protocolo, que eu utilizo aqui, e que são assertivos para que eu possa concluir a consulta e fazer uma boa entrega para os pais. Hoje eu estava atendendo uma criança pequena, foi tão bonitinha, porque ela demonstrava muito medo, mas na hora da consulta ali, a gente fez uma preparação tão legal com a mãe sobre a questão do choro, que é uma dificuldade que você também pode ter, a questão do choro, né? E é uma dificuldade que, se você resolve, você vai ter a sua agenda lotada de pacientes particulares. Ainda mais se você estiver utilizando um protocolo assertivo de consulta. Então, enfrentar o choro, ele talvez a grande cartada que você precisa dar no seu consultório. E com o protocolo estabelecido de atendimento, não tem erro. Você vai construir uma carteira de pacientes particulares e vai mudar a sua vida completamente, sair dos convênios, ficar liberta desse atendimento que só te suga, que só te deixa desanimado. Então, hoje eu estava atendendo uma paciente e foi isso que aconteceu. Eu fiz o protocolo com ela, assertivo, com as explicações todas, o protocolo de encantamento com a criança, com o bebê, e o que aconteceu no meio da consulta para frente, na hora do exame clínico na cadeira? A bebezinha ficou super tranquila, não chorou. Tia Bela, mas pode acontecer de chorar? Sim, mas os pais, eles vão enxergar que você tem um protocolo padronizado. E eles vão enxergar que é uma questão de tempo, que daqui a pouco a criança deles também não vai chorar, porque ele percebe que você tem um preparo para lidar com isso, e você já avisou para ele também. Então, o protocolo assertivo, ele é uma das coisas principais, se a sua dificuldade, a sua maior dificuldade hoje for a questão do choro, que é tema para a gente gravar vários vídeos aqui, para eu contar inúmeras histórias do meu consultório, inúmeras experiências de como que eu venci o choro, o que esse choro foi capaz de fazer na minha vida como transformação de aprendizado a partir do momento da utilização de um protocolo assertivo de consulta que gera fidelização e que gera muito a criação de um canal de confiança com os pais. Eu sou Tia Bela, toda terça e quinta tem vídeo novo no meu canal. Eu espero estar te ajudando aí a abrir a sua mente para uma odontopediatria maravilhosa que você merece, que todos nós que optamos por essa linda especialidade que é a odontopediatria merece trabalhar e atender e cuidar das crianças com excelência no conhecimento, mas também com relação à humanização do atendimento. Um grande beijo, envie esse vídeo para alguma colega sua que anda desanimada, que precisa saber onde estão as dificuldades que vão fazer com que ela mude realmente o padrão, o horizonte, né, do consultório dela. Fique com Deus.